Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a ideia é trazer aqui mais um vídeo sobre superposição, no qual nós vamos resolver esse exercício que tem duas fontes e vamos utilizar, o teorema da superposição para analisar o circuito. Primeira coisa, no teorema da superposição nós fazemos a análise de fonte por fonte. Então primeiro eu analiso uma fonte e depois eu analiso a segunda fonte. E a resposta é a soma das duas respostas que eu tive, a resposta da primeira fonte e a resposta da segunda fonte. Se vocês perceberem, eu tenho duas fontes de tensão nesse circuito. Então, fazendo a análise desta primeira fonte aqui, a segunda fonte eu vou curto-circuitar. Se fosse uma fonte de corrente, eu abriria o circuito nesse ponto, mas como é uma fonte de tensão, eu curto-circuito. Lembre-se dessa regrinha, fonte de corrente eu abro o circuito, fonte de tensão eu curto-circuito. Então, o circuito equivalente que eu vou ter para a primeira fonte vai ser esse aqui. Então, aqui eu tenho um J3, 10, menos J1 e 5. A minha tensão que eu quero encontrar é essa tensão VO aqui, que é no resistor de 10 ohms. E aqui eu tenho 2 volts com ângulo de zero. A forma mais tranquila que eu vejo aqui de fazer isso aqui, que dá menos equações, seria através da análise nodal. Então eu vou colocar isso aqui como um V1. E reparem que o meu V1, ele é o próprio VO. Tá no mesmo nó. Aqui é uma referência. Então, vamos analisar isso aqui escrevendo a equação. Eu tenho uma corrente entrando nesse nó, uma corrente saindo, saindo e saindo. Aqui é um I1, I2, I3 e I4. Meu I1 vai ser 2 menos V por J3. Meu I2 vai ser V1. Opa, desculpa que aqui eu acabei trocando o valor dessa tensão aqui. Então aqui também vai ser V1. A corrente I2 é V1 por 10. A corrente I3, vamos só separar aqui, ela vai ser V1 por menos J1. E a corrente I4, V1 por 5. Tenho todas as correntes equacionadas e eu sei que o I1 é a única corrente que entra nesse nó do V1, menos I2, menos I3, menos I4. Isso aqui tem que ser igual a zero. Substituindo, eu vou ter 2 menos V1 por J3, menos V1 por 10, menos V1 por menos J1, menos V1 por 5 igual a zero. Vou tentar juntar todo mundo que é igual aqui, mas para fazer isso eu preciso fazer o mínimo múltiplo aqui dessa parte de baixo. O mínimo múltiplo, ou melhor, o múltiplo em comum, ele é J3 vezes 10 vezes menos J1 vezes 5. Isso aqui, esse J multiplicado pelo menos J, vai dar 1. Então, na verdade, eu vou ter 50 vezes 3, que vai dar 150. Isso aqui é meu múltiplo comum. Então, fica 150 aqui embaixo. Vou dividir pelo J3 e multiplicar aqui em cima. Dividir pelo 10, multiplicar pelo V1. Dividir por aqui. No final de tudo isso aqui, eu vou chegar aqui. O V1 ele vai ser menos 0,8316 menos J 0,3742. Fazendo as continhas aqui, isolando o V1, eu chego nesse resultado. O que é importante perceber aqui? Como que eu chego nesta expressão aqui? Retirar esta equação do circuito. Aqui que está a importância. O restante é apenas procedimento matemático. Então aqui vocês podem resolver utilizando um software ou alguma coisa
algum auxílio, alguma calculadora que resolva sistema de equações. Segundo passo é analisar a segunda fonte. Então, a segunda fonte é esta fonte aqui, né? Vamos redesenhar o circuito. Curto-circuitando agora esta fonte aqui. Então, eu vou ter o J3 aqui. Esta resistência de 10, aonde eu quero o meu VO. Este capacitor aqui de menos J1. Esse resistor e a minha fonte. E esta fonte aqui agora é 2 com ângulo de 90. Este cara aqui, novamente, vou fazer por análise nodal, né? Percebam que eu tenho um nó aqui apenas. Vou determinar isso aqui como um V2. E eu sei que o meu V2 ele é igual ao VO. Ah tá, acabei esquecendo aqui, né? O V1 é igual ao VO. Então essa aqui é a minha primeira resposta, né? Agora a segunda resposta. Aqui vou colocar como um I1, aqui como um I2, aqui como um I3 e aqui como um I4. I4 vai ser a tensão, 2 com ângulo de 90, menos o V2, divididos por 5. O I3, V2 por menos J1. O I2, V2 por 10. E o I1, V2 por J3. Eu sei que a corrente que entra é o I4, menos I3, menos I2, menos I1, tem que ser igual a zero. Substituindo, então, 2 com 90, menos V2 por 5, menos V2 por menos J1, menos V2 por 10, menos V2 por J3 igual a zero. Então, a gente precisa encontrar o múltiplo comum, né? Aí, divido, encontrando esse múltiplo comum, eu reescrevo isso aqui, né, com o meu múltiplo comum, pego esse múltiplo comum, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Faço isso com todos os termos, isolo o V2 e encontro quem que vai ser o V2. Fazendo esse procedimento, eu chego que o meu V2 ele é igual a 0,499 mais J 0,2245. Então eu tenho a minha segunda tensão VO. E minha resposta vai ser V1 mais V2.